Olá a todos, bem-vindos ao 17º episódio do Ações e Companhia. Comigo, mais uma vez, estão os grandes e os únicos Diogo Gonçalves e Gonçalves Garcia. Gonçalo Garcia, desculpa. Agora... Finalmente atrapalhaste. Opa, eu atrapalhei porque um amigo meu brinca com esta história, exatamente porque lhe é difícil e eu hoje atrapalhei. Olá pessoal, como estão? Está tudo, está tudo. Tudo impecável. O Diogo Aqui na achou minha... que eu ia fazer a entrada. Foi isso, Diogo? Epá, mais ou menos, mas fica bem assim, fica bem. Fica, também temos que nos enganar às vezes. Estavas a dizer, Gonçalo? Estou impecável aqui na minha segunda semaninha dos Açores e ontem tive o grande prazer de estar com um ouvinte nosso. Foi bom. É bom sentir aqui uma penugem muito ao de leve de fama, a nossa microescala, mas é sempre bom. Muito bom, muito bom. Diogo, tua semaninha? Foi tranquila, não se passou grande coisa esta semana. Deu para estudar, que é o que eu gosto de fazer. Foi como a minha. Quem está bem é o nosso colega, pá. Esse é que está bem nos Açores. Olha para aí. Está bom aí? Não parece com aquele fundo, mas aquilo é só para enganar-me. Sim, este quarto está um bocadinho desarrumado, mas em minha defesa é aqui o quarto da pessoa que eu vou falar hoje, Michael Burry, e a sua estratégia de investimento. Michael Burry, que é um tipo conhecido por... Eu acho que ele é mais conhecido por causa do livro do Michael Lewis, o Big Short, e depois deu origem a um filme também sobre Big Short. Foi um filme sobre as pessoas que estavam curtos, ou estavam a apostar contra a queda generalizada dos preços do subprime em 2008. E ele foi um dos pioneiros a comprar a Credit Default Swaps, que é basicamente ia receber dinheiro caso as pessoas não conseguissem pagar as suas hipotecas. O gajo foi o gajo que descobriu isto tudo, pá. Eu ainda hoje, pelo menos é o que diz o filme. Eu não cheguei a ler o livro, mas vi o filme. E ainda hoje me pergunto como é que o tipo lá chegou, pá. O que é giro do livro, no livro percebe-se melhor do que no filme, é que ele segue basicamente, acho que são 5 histórias, entre as quais o Michael Burry, e todas chegaram à mesma conclusão de forma independente. E depois de forma independente, pelo menos no vídeo, no filme, aparece que uns sabem porque o gajo telefona para alguém e engana-se no andar, portanto não foi bem independente. Não é? Ele estava a ligar para um andar diferente do mesmo prédio. É verdade. Exato. Houve um tip-off em 2 dos casos, mas a forma como chegaram foi independente entre si. Okay. Isto que eu queria dizer. O próprio Prem Watsa, que é muito conhecido, também tem uma empresa seguradora no Canadá, que é a Fairfax, foi uma das pessoas que também beneficiou imenso na altura com o subprime, que ele encaixou, está agora aqui a ver o valor, 560 milhões de euros em Credit Default Swaps da crise do subprime. Na altura ainda hoje é para a empresa dele, mas na altura era uma pipa de massa para a seguradora que ele tinha. E qual é o teu tema, grande Diogo? Eu trago 2 temas. O primeiro tema fala de círculo de competências versus diversificação. Isto porque não é que sejam ambos incompatíveis, mas fala-se muito que é preciso ter diversificação, mas depois também se fala que uma das coisas mais importantes é o círculo de competências. E é difícil gerir as duas coisas, não? Esse é o primeiro, e depois tem um segundo ponto mais leve que é sobre competição em setores muito inovadores. As pessoas, e eu também, no geral, há muita ideia de que a competição é uma coisa má para os investidores, e há alguns pontos a favor da competição em certos setores e em certas partes competitivas. Haver mais competição nem sempre é necessariamente mau. Pronto, e vou falar destes 2 tópicos. Ok, e isso encaixa perfeitamente. Hoje os temas encaixam perfeitamente. O meu tema é de construção de portfólio e de ter um método para gerir portfólio, não só análise de empresas e escolha de empresas, mas depois também tudo o que vem a seguir. Por isso eu acho que encaixam bem. Acho que começa o Gonçalo, não é? Como falámos em off, começa o Gonçalo, depois eu, depois tu, Diogo. E
e em princípio isto tornar-se uma boa conversa. São um bom tema, bons temas. Gonçalo, então vamos lá. Bom, vamos lá. Então, este artigo que eu vos mandei foi escrito pelo próprio Michael Burry nos anos 2000, foi então bastante, 8 anos antes de ele ser bastante conhecido, e ele basicamente explicou com algum comparar ações de empresas impopulares quando toda a gente parece desistir delas, e depois vende-as quando elas estão um bocadinho mais polidas. A arma de eleição dele como seleção de ações é o research. Ele é um investidor fundamental e tenta encontrar o valor da empresa, e é 100% baseado no conceito de margem de segurança, que já falámos aqui algumas vezes. Ele é um discípulo do Graham, né, que foi o professor do Warren Buffett. Ele diz que não precisa de nenhum catalisador em especial, e que o valor absoluto e o desconto é o mais relevante. Ele não se importa com o nível de mercado em geral, coloca poucas restrições, quer em termos de market cap. Ele diz que investe em empresas de grande capitalização, pequena, média, micro, investe em tecnologia ou não em tecnologia, mas, no entanto, ele prefere empresas que estejam em indústrias desfavorecidas, porque acha que é um terreno particularmente fértil para encontrar ações com os descontos maiores. Ele, para isto, ele usa um screener, que é do MSN Money Central, e faz um screener e depois tenta determinar o upside. Como é que ele faz o screener? Ele diz que se concentra muito no cash flow das empresas e no valor da empresa em termos de enterprise value. Portanto, capitalização da equity, mais a dívida, menos cash. Ele, com estes dois, digamos, estas métricas, olha para o valor da empresa em termos, em porcentagem a dividir pelo cash flow, portanto faz aqui este rácio, tem em consideração a indústria em que está e a posição económica do ciclo da indústria, e quando a ação passa por esta seleção, ele então vai procurar ou vai investigar com um pouco mais atenção e tentar determinar o preço e o valor específico para a empresa. O que é que ele leva em consideração quando faz isto? Basicamente, ele tenta ver o verdadeiro fluxo de caixa, portanto, ajustando por working capital ou outros one-offs. Ele tende a ignorar os price-earning ratios e tenta ignorar também o return on equity, porque ele considera-os enganosos e perigosos e prefere empresas com muito pouca dívida. Ele diz também que investe no que ele chama de aves raras, rare birds, podem ser turnarounds, podem ser oportunidades de arbitragem e podem até ser empresas que estejam a cotar 2/3 do seu valor de liquidação. E também investem no tipo de empresas favorecidas pelo Warren Buffett, aquelas empresas com uma vantagem competitiva sustentável, com altos retornos sobre os capitais investidos da empresa. Isto se estas empresas, claro, estiverem a bons preços. Isto pode incluir também empresas de tecnologia, se eles as compreender. Mas pronto, todo este tipo de investimentos que falei agora ele considera como sendo pássaros raros, portanto, quando encontrados, merecem um holding period mais longo. Em relação ao número de empresas, ele diz que o que funciona melhor para ele é entre 12 e 18 ações em setores diversificados, com tendência a ser setores mais deprimidos, e ele tende a estar totalmente investido. Ele diz que este número parece dar o espaço suficiente para as melhores ideias terem impacto
e ao mesmo tempo suaviza um pouco a volatilidade que teria se só tivesse muito poucas posições. Ele diz que não se importa especialmente com volatilidade, porque ele não vê isso como estando relacionado ao risco de perda permanente de capital, mas ele diz que tem assim, em género de piada, ele diz que tem um problema de azia e que precisa de gerir o stress dele. Quando menciona as implicações fiscais disto tudo, ele diz que, obviamente, a sua forma de gerir o portfólio implica uma rotatividade que facilmente excede os 50% do tamanho do portfólio em um ano, e há anos vai aos 100%, 200%, e que não se importa nada em vender uma ação depois de um retorno rápido de 40% a 50%, tá? Quem é que se importa? Mas pronto, ele diz que não beneficia dos benefícios fiscais de ter uma rotatividade baixa e do holding period forever e whatnot, que está tanto em voga nos dias de hoje. Quando a comprar, e esta foi talvez a parte mais surpreendente para mim, dado que eu tinha como alguém altamente baseado em análise fundamental, ele diz que quando compra mistura alguns conceitos de análise técnica. Nada de muito fancy, mas ele diz que prefere comprar ações que estejam entre 10% a 15% do preço mais baixo do último ano. Só se esse preço também mostrou ser algum suporte para o preço da ação. E se essa ação, isto excluindo os tais pássaros raros, que são empresas de maior qualidade, mas se essa ação atingir um novo mínimo, ele vende, portanto faz stop loss, e assume a perda. O argumento disto, que ele dá para isto, eu acho que é um argumento mais prático do que completamente racional. Ele equilibra o fato de estar fundamentalmente a virar as costas para ganhos potencialmente maiores, não é? Porque vendeste algo só por descer de preço. Mas ao implementar esta regra, ele controla o risco do portfólio implodir. E ele diz que o principal risco que ele está a controlar é o risco da simetria de informação em caso de haver trading de inside information a seu desfavor. Ele diz que isto, se a empresa estiver perto, por exemplo, da bancarrota e já se souber no mercado, mas ele não sabe, ele diz que isto é um mecanismo de, digamos, controle de risco. Qual é exatamente o mecanismo? Desculpa que eu agora... Então, ele diz que tende a preferir empresas que estejam a cotar acima do valor mais baixo do último ano, entre 10% a 15% acima desse valor, e se esse valor já se efetua assim num suporte. Agora, quando a ação cai abaixo desse valor que ele tinha como suporte, ele vende. Fez mínimos novos e poderá ser, embora ele não tenha qualquer evidência, mas ele aqui está-se a precaver do facto de haver alguém no mercado que tenha mais informação do que ele, inside information ou obtida de outra forma, e que esteja a vender, a fazer front-running. Isso está tudo naquela página da primeira página daquelas folhas todas? Sim, é muito curioso. O artigo é muito, muito baixo, mas tem muito sumo. E está tudo lá. Eu li isso e não me lembro dessa parte, mas é interessante, pá. Vou ter que reler isso porque é uma perspectiva que não conhecia. Esta foi realmente a parte que mais faz sentido. E é muito contraintuitiva a forma como eu penso, não é? Não me lembro nenhuma vez que tenha vendido uma ação só porque desceu de preço, a ter um stop loss. Mas tendo em conta o universo de ações que ele compra, não é, que são empresas altamente impopulares, em setores dúbios. Por exemplo, uma que ele comprou há pouco tempo foi a Core Civic, e até comentámos com o Diogo em off, acho eu. Aquilo é uma... E reforçou neste trimestre. E reforçou, assim. Aquilo é uma empresa que gera as cadeias dos Estados Unidos e embora não acredite que vá à falência, não é? Pode haver algumas informações que ele não saiba e este mecanismo de proteção é curioso.
Isto são empresas, agora assim um bocado em off, que era a Core Civic, que era de Geo, que é a outra privada, que neste momento são tipo um pair de 3, ou o que é, ou 4. É assim uma coisa... Isto porque a ideia é que as empresas podem vir há risco das empresas poderem vir a fechar de vez. Ou pelo menos há muita gente que acha isso, claramente ele não acha. Mas pronto. Não, sem dúvida, e esse é exatamente o ponto. Ele investe em setores altamente impopulares, não é? Ninguém gosta de ter uma empresa de cadeia, não é? Um gestor de cadeia, não é algo que tu ambiciones ser dono de, não é? E, portanto, convém ter algum... Tem este não me é nada. Eu não me importava nada ter uma empresa que geria cadeias, não vejo aí qualquer problema. Lá está, eu não estou dentro da indústria, mas parece-me a mim que deve ter contratos com o governo, devem ser contratos de longo prazo, deve ser uma espécie de monopólio, oligopólio, há aí muita coisa boa. Há contratos indefinidos por tempo eterno. Tudo bem que só tens um cliente, tens uma concentração de clientes grande e se calhar pode haver alguma história que não estamos a ver. Não, é questão política. Basicamente o governo Biden é um bocado contra, e isto depois também tem a ver com o que é que tu queres para a sociedade, né? Eles são um bocado contra os serviços prisionais serem privados. Acham que as prisões deviam ser sempre estatais e asseguradas pelo Estado. Daí ao receio regulatório e daí estarem baixas, aí estarem cotações baixas. O que acontece é que não há, a curto prazo pelo menos, não há grande hipótese, não é? Porque se o Estado não tem as infraestruturas, não tem os funcionários, não tem, etc., vai ter que sempre alocar, não é? Mas a longo prazo, se houver essa tendência, pode acontecer que as empresas deixem de existir. Mas pronto, a curto prazo o Estado continua a ter que precisar delas porque não tem espaço para os prisioneiros, nem tem equipas, nem tem nada. Sim. Tu estás a dizer que não te importavas de ser dono de uma empresa destas do ponto de vista económico, mas eu estava a pensar mais de um ponto de vista moral, não é? Que é um bocadinho mais difícil, só olharmos para o ponto de vista moral, seres acionista de uma empresa de cadeias, não é? Ou seres acionista de uma empresa que, Unilever ou assim, ou Coca-Cola, que está mais associada à felicidade. Ok, nunca pensei nisso, Tem estas componentes. Sim, portanto, também, eu também sou acionista de algumas empresas que estão, não sendo tabaceiras, estão ligadas à indústria de tabaco, e é um bocadinho contrarian da minha parte, e tem uma conotação... Diz. Eu acho que isso também é muito individual, porque é muito difícil traçar uma linha. O Warren costuma dizer, nós não investimos em tabaco, mas depois estás a investir na Sonai, por exemplo, e a Sonai vende tabaco. Portanto, quer dizer, porque é que uma há de ser menos moral do que outra, não é? Exatamente. É complicado traçar a linha. Se tu fores a ver, quase todas as empresas têm coisas boas e coisas más, não é? Se fores a seguir essa lógica, o teu universo é muito reduzido. Eu, gestão de cadeias, óbvio, eu não vejo nada como uma coisa má. E agora podemos entrar numa questão filosófica, política e de sociedade. Qual é a melhor solução para as pessoas que se portam mal e que não seguem as regras da comunidade? Mas até agora, nestes países ocidentais, foi a melhor resposta que soubemos dar, foi prendê-las durante um tempo e tentar reabilitá-las, o que nem sempre funciona e entende-se que muitas das coisas não funcionam. E eu estou longe de ser um especialista. Mas eu não vejo rigorosamente nada de mal de ter... Não vejo como seja uma coisa negativa. É uma coisa que faz parte do sistema. Tornando a indústria privada, crias incentivos a que sejam... por exemplo, em termos de custos, não é? Uma empresa privada vai ter incentivos a reduzir os custos ao máximo, em detrimento do conforto dos seus preços, e isto do ponto de vista de sociedade até poderás dizer que não é exatamente mal visto, não é? Porque são presos que fizeram mal e afins, mas toda a gente tem direito à sua dignidade humana, não é? E tendo uma empresa para maximizar o seu lucro... Espera, mas isso é como um hospital privado, isso é como um monte de outras empresas. Primeiro, quem é que nos diz que essas empresas estão a maltratar alguém? Sejam eles prisioneiros, sejam eles pacientes. Não, estou só a dizer em termos de incentivos. Um hospital privado terá incentivo,
pessoalmente se for uma economia ou um país muito assente em segurados, tem um incentivo a fazer overbuilding, que acontece muito nos Estados Unidos, e é uma das razões por qual os Estados Unidos é dos sítios mais caros em termos de saúde. Mas lá está, porque os incentivos não estão muito bem alinhados. Ao teres uma indústria em cadeia privada, tens muito incentivo a comprimir os custos ao mínimo, quer seja nas condições de alojamento, quer seja comida. Tens razão, e há aqui muita coisa que eu obviamente não estou dentro, portanto a opinião que tenho não é formada e é completamente passível de ser alterada. Hum, por si só, eu não vejo como uma coisa negativa. Eventualmente, se depois se é deturpada com incentivos errados ou assim, é outra história. Por si só, não vejo como uma coisa negativa. Se fosse eu a investir, não tinha qualquer problema. Mas sim, ok. Mas pronto, tem havido muito essa polémica e a administração do Biden está a tentar não renovar certos contratos e, portanto, há uma tendência de ver que o futuro não é assim tão cor-de-rosa para essas empresas. Ok. Mas tu tinhas razão noutro aspecto, que é, inclusive, eu andei a ver lá os relatórios deles, eles têm certos contratos que são por tempo indeterminado, ou seja, não há... Aposto que há maneira do Estado de vir a revogar aquilo, mas a tendência é serem contratos ilimitados, né? sem término. Portanto, sim, são negócios super estáveis e com contratos de longa duração. Certo. E uma coisa que eu estou a falar da parte moral, mas provavelmente isto é um fator positivo na cabeça do Michael Burry, não é? Se as outras empresas Sim. não querem comprar isto por causa do fator moral e eu só estou a ver o fator económico, claro, eu sou um agente económico e a parte moral poderá não ser relevante. Sim, há muita, é uma jogada muito interessante, por acaso. Por exemplo, outra das coisas é os bancos bloquearam os empréstimos, ou seja, os bancos não emprestam mais a estas empresas. Tanto que as duas empresas eram REITs, não é? Distribuíam o lucro todo em dividendos e tiveram que mudar e passaram a ser corporate level, a C Corp, ou como é que eles chamam, e acabou os dividendos e todo o dinheiro agora é usado para abater a dívida. Porque quando chegar à maturidade da dívida eles não conseguem renovar, pelo menos com os bancos. Conseguem ir a obrigações privadas, mas essas têm um juro mais alto. Portanto, há aqui uma data de nuances que as empresas estão a passar por uma fase complicada, mas que se tu acreditares que ela sobrevive a isto, não é? Lá está, ela está com um PER de... Eu agora já não me lembro da última vez que vi, mas estava com um PER de 4. Está por PER 5.6 com a média dos 3 últimos anos, sem falar de 2020. É assim um valor absurdo. Gonçalo, isto é, para mim, na minha cabeça, Michael Burry puro. É ir atrás de coisas que estão completamente desfavoráveis, ninguém quer saber, e esperar que voltem à média, regressou à média. É isto mesmo. E esta posição, a Core Civic, é a maior posição, digamos, em termos nominais, ou em termos económicos, do portfólio dele. Ele tem a maior posição em termos nominais via opções, é um curto na Tesla. Portanto, só para ver o contraponto, tipo, está altamente longo de uma coisa que é muito contrarian e está altamente curto. Em termos nominais, o curto da Tesla é cerca de 40%. Claro que isto é via put option, portanto, o valor que ele pôs em risco é bastante inferior, mas considerada a alavancagem implícita da opção é cerca de 40% do montante que ele está a gerir. E mostra um bocadinho como é que funciona a estratégia dele posta aqui em prática. Tu leste mais algumas das... Isto é um documento do Michael Burry de quando ele tinha um blog, se não estou em erro, e depois vêm as recomendações de compra e de venda e de shortar, etc., de várias empresas já dos anos, sabes que anos eram? Este na verdade é um artigo que ele escreveu para o MSN Money ou alguma coisa assim. Ele por acaso coincide com o documento que eu tenho, é a capa do documento. Ok, pronto, faz sentido. E o artigo foi escrito no ano 2000. Eu sei também que ele estava muito ativo em fóruns e
e fazia isto em paralelo com a sua vida de GP, não é? Ele era um GP, um General Practitioner, um médico de medicina geral nos Estados Unidos, que fazia turnos e afins e tinha uma vida bastante preenchida, e como side job era stock picker, e era tão bom que houve uns tipos que os descobriram. O Lee fala também sobre isso, foram os tipos da Gottman Capital, já falámos várias vezes sobre ele, o Joe Greenblatt, que depois, durante a crise financeira, chatearam-se, porque é uma história muito interessante e recomendo ao pessoal ler o livro, mas basicamente o Michael Burry, que era altamente bem sucedido a analisar empresas, decidiu shortar o mercado subprime nos Estados Unidos, foi de gênio, mas aos olhos de quem estava de fora não parecia que ele estava só a ficar maluco e deixar de fazer o que era bom fazer para arriscar a fazer outras coisas. Ser contrário não é difícil. Achei muito curioso também. Falei do put da Tesla. Ele tem 2 calls gigantes em Alphabet e em Facebook, o que também mostra que ele não é só contrarian só por ser. Por exemplo, principalmente a Alphabet, dificilmente isto é uma call contrarian. No Facebook é mais discutível, há muita gente que não gosta do Facebook, mas a Alphabet, digamos que é mais consensual. É engraçado que os compounders, não é? Ele não as compra as ações, ele tem calls. Nas outras ele anda ali a comprar e vender. O Facebook e já não é a primeira vez que ele tem, eu não sei se são os mesmos. O Facebook e a Google, ele continua a comprar calls em vez de comprar as ações. Sim, ele tinha também durante a crise financeira, durante os meses mais estressantes do Covid no ano passado, ele comprou as calls de Facebook e Alphabet, exatamente. E agora voltou a comprar. Também desfez deles. É possível ver a duração? Ou... Aqui não tenho essa informação, mas era giro ver, sim. Talvez no 13F tenha lá exatamente qual é que é. Aqui só... Estou a ver, aqui não encontro, mas é possível. Estava-te a dizer, estava aqui a abrir o fecheiro. Depois, no fecheiro que eu tenho, são 47 páginas, são Michael Burry Case Studies, e são, pelos vistos, ele escrevia mesmo para a MSN, quando a MSN era um site, já nem sei bem o que era a MSN. E depois vem montes são coisas assim curtinhas, são análises curtinhas de recomendação de compra e de venda de ações muito interessantes para quem está a aprender, e mesmo para quem não está a aprender é muito bom porque aprende-se muita coisa, qualquer seja o nosso nível de educação no investimento. Eu já estive, esta é uma daquelas coisas que eu queria imprimir, junto com aquele que também já vos falei do Greenblatt. Há vários documentos que valem a pena imprimir para um gajo ter ir, porque no computador não é, eu pelo menos não tenho um software que me permita fazer aquilo que quero, tirar notas e sublinhar e tal. Sei que usava, mas eu não tenho. E é um daqueles que devia imprimir para consultar quando queria. Sem dúvida. Eu esgotei aqui o que tinha para falar. Há aqui outras empresas que outras ilações que podemos tirar aqui do portfólio do Burry, que podemos entrar nelas, mas eu apontava aqui só para uma, que é o facto de ele estar altamente a apostar num aumento da inflação. Não é? Ele como eu disse há pouco, ele é principalmente conhecido pelo grande Big Short, ou pelo ter ido curto em subprime, mas ele não costuma fazer muitas macro calls, e esta é uma delas. Ele foi curto Treasury Bonds, principalmente long dated Treasury Bonds, e tem uma fatia significativa do seu portfólio curto nestas obrigações, que provavelmente vão perder de valor se a inflação subir e as taxas de juros subirem. Ainda todos os macro guys andam todos preocupados com isso. Ainda há 2 ou 3 dias também foi publicada uma daquelas conferências para uma universidade qualquer daquele, eu nunca me lembro do nome dele também, nunca sei dizer o nome dele, que trabalhou para o George Soros, que é o Drunken Miller, acho que é isso. E ele também mostrou lá uns gráficos de dinheiro impresso, e
E o desemprego a cair a pique e historicamente as outras recessões, ele a dizer continua-se a imprimir dinheiro quando a recessão já praticamente passou e o receio todo da inflação. Aliás, ele até disse que nunca lhe tinha passado pela cabeça, mas que acredita que agora mais do que nunca que o dólar nos próximos 10 anos vai deixar de ser a moeda de reserva do mundo. Portanto, e esta é uma afirmação muito forte, não é? E então, pronto, essa é uma referência muito forte da parte dele, de dizer que o dólar até vai deixar de ser a moeda de referência nos próximos 10 anos e que ele está muito convicto disso, que não tem grandes implicações. Isso também há muito aquela história no dia em que o dólar deixar de ser a moeda de referência, o que é que vai acontecer para a economia, não é? À partida, muito pouca coisa, não é? Mas que é uma tendência muito forte, tendo em conta como os Estados Unidos e até a Europa lidaram com a pandemia, com a impressão de dinheiro, e os países asiáticos que lidaram muito melhor com a pandemia em termos de políticas monetárias. E portanto, sim, é o bicho-papão que anda aí, da inflação. Pá, eu tenho ouvido, e já no dia falámos disso, que o Buffett e o Charlie Munger estavam a dizer que já vêm nas empresas deles. Eu este fim de semana estava à conversa com amigos ligados à área da construção, engenheiros e arquitetos. Estavam a dizer que já não se arranja madeira para revestir um escritório de um cliente, e nós no outro dia estávamos a falar sobre isso, porque há um tipo no Twitter, que é o Michael Mitchell, que já falámos sobre ele porque ele meteu 25%, o que é que foi do dinheiro dele numa empresa que foi a Curate. Depois meteu também assim uma quantidade, depois de multiplicar por bastante o dinheiro, meteu numa empresa de madeiras, de lumber. A tradução para português de madeira é o que é lenha, não é bem lenha, é madeira. Ele na verdade comprou, ele não sabia que ia comprar uma empresa de uma mill, não é? É uma empresa de conversão de madeira para madeira para construção. Ele comprou foi uma empresa que estava cheia de cash por 60% do cash lá estava. Okay, e ele conhecia mais ou menos as pessoas que estavam à frente daquilo. Não sabiam o que é que elas iam fazer com o dinheiro, mas sabiam que eram pessoas sérias. E havia muitos acionistas a dizer para esse investidor pagar aquilo ao fazer uma liquidação da empresa e devolver o dinheiro, até porque aquilo estava a cotar abaixo do capital que lá estavam, era uma clássica net-net. E o que aconteceu é que eles fizeram uma aquisição espetacular com o melhor timing perfeito e compraram algo que tinha estoque de madeira, quando a madeira depois disparou. E então a empresa nem sequer tinha nada a ver com madeira antes? Quando ele a comprou não tinha nada a ver tipo com madeira. Uma SPAC. Era uma SPAC, ao fim e ao cabo era uma SPAC, mas não era bem uma SPAC. Calhou a ser uma SPAC porque vendeu outros negócios e ficou só lá com cash. Sim. E depois multiplicou por 10. E ele diz, acho eu, vi assim muito rápido, que ainda pode vir por aí acima ainda bem mais, se a madeira continuar a estes preços. E isto para dizer que as commodities já todas subiram, mas isso também já estavam a subir até, ou já se previa que muitas subissem antes da pandemia, foi só uma feliz ou infeliz coincidência, mas esses meus amigos estavam a dizer que o ferro, a malta do ferro para construção, já em Portugal, já só está a dar orçamentos e há de haver, eu sei que, por exemplo, o Daniel que nos ouve é engenheiro e está ligado também à construção, e há de haver mais, dão-lhes orçamentos com 24 horas de prazo final, já não lembro da palavra, porque não conseguem garantir que vão comprar o ferro a esse preço. Portanto, está aqui uma inflação engraçada, pelo menos no mundo da construção. Diogo. Sem dúvida. A grande questão aí é perceber se a inflação é estrutural ou se de facto tem a ver com o facto de estarmos assim todos de lockdown e há um bocadinho, as pessoas têm um excesso de liquidez, ou principalmente a parte da população que não foi afetada pelo Covid não pôde gastar dinheiro em restaurantes, em viagens, e tem esse excesso de liquidez que agora está a ser usado. Aliado à supply chain, há problemas de fornecimento. Há graves problemas de fornecimento ainda neste momento. Hoje estava a ver em Inglaterra ou no UK, no Reino Unido, os preços dos carros usados também estão a subir em média 20%, ou subiram em média nos últimos meses 20%. Olha, os carros é um bom setor para estudar isso,
devido na verdade, aos semicondutores, né? Os chips. Que estão a parar as fábricas todas e não há previsão, pelo menos até ao final do ano, não há previsão de haver melhoras. Olha, estava aqui a ver, para não nos alongarmos muito, eu vou passar aqui para o meu tema, que vem no seguimento disto que do que o Gonçalo falou. O Gonçalo falou-nos da perspectiva de uma pessoa, que normalmente é conhecida como um deep value, apesar de não o ser, mas é conhecido mais por isso. E eu, ultimamente, ando mais não preocupado num ponto negativo, mas mais focado em aprender sobre construção de portfólio, gestão do portfólio e criar um método pré-definido para a minha gestão de portfólio, uma vez que, porque quando começamos e estamos só com o nosso dinheiro e vamos metendo uns trocos, isso, o que nos importa mais e ao início normalmente é o saber analisar empresas, saber se uma ação está barata, está muito na moda no Facebook, descobrir o valor intrínseco de uma ação, seja lá o que isso for, mas isso é o que nos preocupa mais ao início, e depois a certa altura, especialmente quando gerimos um portfólio público, a construção de portfólio e a criação de regras bem pensadas e de antemão é aquilo que me tem ocupado recentemente. Portanto, eu ainda não, como comentava há bocado sobre as prisões, não tenho fortes convicções, tenho algumas coisas, mas não tenho fortes convicções em tudo o que isto abrange, porque esta temática abrange uma quantidade de coisas. Portanto, estamos a apanhar, eu provavelmente vou falar disto em mais episódios no futuro, porque vou-vos apresentando à medida que vou estudando e que vou aprendendo mais algumas coisas e que me vou identificando com umas e com outras. No meu entender, a primeira premissa da construção de um portfólio e da gestão de um portfólio é prevenir desastres sérios, ok? É prevenir perder dinheiro seriamente e ficar impaired durante algum tempo e precisar de esperar muito tempo para voltar à estaca zero. Especialmente numa altura avançada do ciclo em que estamos e com tanta loucura por aí, é bom criar regras para me protegerem de mim próprio, caso alguma coisa macro aconteça e também alguma coisa micro. Portanto, a partir da minha perspectiva, e depois gostava também de ouvir vocês entrem ou interrompam-me sempre que tiverem alguma coisa para dizer, porque gostava também de ouvir as vossas perspectivas. Eu parto sempre da base de primeiro proteção de capital ou conservação de capital e só depois pensar no retorno. E isto não só em cada escolha que faço, de cada ação, mas mais importante do que cada escolha que faço é, no geral, no portfólio como um bolo, porque eventualmente eu posso investir numa ação mais arriscada, sabendo que é mais arriscada, mas dentro de um portfólio equilibrado, o risco de perda de capital e depois obviamente entra também o equal weighting ou não, quanto é que pomos em cada ação, mas esta é a minha perspectiva normalmente. Eu no outro dia estava a ouvir o Guy Spear, grande amigo de Moniz Pabrai, que falamos aqui muito dele, e coitado do Guy Spear, que é o tipo sócio, não é sócio, mas são amigos, não falamos nada do Guy, e ele estava a dizer que há muita gente, e eu acho que ele estava aqui a criticar a Cathy Wood, do ARC e mais uns quantos, há muita gente que faz do seu portfólio um Ferrari, que anda muito bem, anda a fundo numa estrada ou num determinado período de tempo ou parte do ciclo. Por exemplo, neste caso da Cathy Wood, empresas de crescimento ou que estão na moda e que são tecnologias que vão revolucionar alguma indústria e tal, mas que se a estrada mudar-se, de repente passar a estrada de terra batida ou gravilha, o Ferrari está tramado e está lixado. E o que o Guy Spear disse, e eu me identifico, é que quer tornar o seu portfólio, o que já é, não sei, que vê o seu portfólio como um Jeep, que não é propriamente o melhor para andar em autoestrada, ou o melhor para andar em gravilha, ou o melhor para andar em certa coisa, mas ele aguenta tudo e vai chegar ao fim da corrida, porque nós não estamos num sprint,
Estamos numa maratona e mais importante do que ter retornos neste ano de 40% ou de 50% é chegar ao fim da maratona, e daí que haja sempre em todas as partes do ciclo uma estratégia que é melhor do que uma estratégia, vamos dizer, value investing, e isto agora pode ser entendido de várias maneiras, mas do que uma estratégia ponderada e conservadora do ponto de vista de conservar capital e não conservadora do ponto de vista de convencional. E em todas as fases do ciclo nós vamos ouvir alguém dizer: "Ei, porque é que, olha, Bitcoin é que está a dar", ou lá atrás, olha, a Amazon ou a Microsoft é que estava a dar, as .com. E o objetivo deste tipo é criar uma que dure bastante tempo. E eu identifico-me bastante com isto. Eu tenho aqui mais coisas para dizer, porque isto é um tema gigante, mas se quiserem partilhar as vossas opiniões, eu gostava muito de ouvir. Eu percebo isso, mas por outro lado, há um grande ódio, por exemplo, à volta da Katie Wood, e eu próprio, por exemplo, critico muito a Bitcoin e as criptomoedas, investir em criptomoedas, mas nós também temos que ver a coisa em perspectiva, que é a ARK, não é? O fundo principal da Katie Wood nos últimos 5 anos, neste momento é uma 6-bagger, o que é? Já foi uma 8-bagger e agora está uma 6-bagger. Portanto, mesmo que ela agora nos próximos 2 ou 3 anos caia 50% ou 60%, ela continua a ter retornos espetaculares nos últimos 10 anos, não é? Portanto, uma das coisas relacionado com a Bitcoin que o Bill Brewster está sempre a dizer, há lá um senhor que foi lá ao podcast dele, que é o Preston Pish, e que está investido na Bitcoin desde 2015 e está tudo a dar-lhe na cabeça. Sempre que alguma coisa acontece, que dá-lhe tudo na cabeça, e o Bill está sempre a dizer: epá, eu não percebo como é que ainda há pessoas que dizem que ele está errado. Tu podes não acreditar naquilo, mas este senhor está desde 2015 investido naquilo, desde 2015 a dizer que aquilo pode ser um esquema em pirâmide, pode ser o que quiser, mas ele está desde 2015 a dizer, nem que seja, que vai haver mais gente a querer comprar. Ele já tem mais 10 vezes o retorno, ou 15 vezes o retorno, é uma 15-bagger nos últimos 5 anos. E as pessoas continuam a dizer que ele está errado. Deixa-me fazer uma nota. Eu, quando comentei a Cathie Wood ou a Tesla ou eventualmente a Bitcoin, nem sei se comentei a Bitcoin, eu não te estou a dizer que, eu por acaso não estou investido em Bitcoin, mas para mim não faz sentido, mas eu não estou a dizer que um portfólio todo terreno, ou Jeep que lá chega ao longe, não possa ter Bitcoin ou Tesla ou whatever, sim. Ok? Apostar tudo nisso é que funciona até deixar de funcionar. Ok? E a história é conseguires um método, muito mais do que dependeres de de um só sucesso, criares um método, um sistema que te cria o sucesso. Eu concordo com o que estás a dizer, eu percebo isso. Aqui era mais só para pôr um contraponto no sentido, se eu tiver um portfólio que cresça 10 vezes ou 15 vezes em 2 ou 3 anos, a mim não me interessa que se calhar que daqui para a frente deixe de funcionar, não é? Eu prefiro ter isso e que deixe de funcionar do que eu estar a ter 5% ao ano durante 20 anos. E depois tens tempo e dinheiro para mudar de método. Mas sim, mas eu concordo, não é? Porque a questão é isso tem que correr certo, não é? Porque é muito mais difícil se tu tiveres perdas um dia vires a recuperar do que o contrário. Mas obviamente com uma coisa que resultou e que deu 15 vezes, não é? Já... A história é isto olhando lá para trás, quão fácil, e agora vamos entrar no tema da Bitcoin, não era especificamente esse que eu queria entrar, mas pode ser o da Bitcoin, como pode ser outra coisa noutra altura da história. Quão fácil era de tu fazeres isso como sistema ou como método que tens, estás a ver? Porque como nunca tinha aparecido, o que é que tu podias ter do teu lado que dizia como método de não perderes capital, que isso poderia ser um grande investimento? Se tu me dissesse, pode ser uma grande especulação, pode vir a dar muito dinheiro, sem dúvida. Para mim continuaram a fazer sentido, não é? Nesse caso específico. Mas aqui a questão há pessoas que têm determinadas convicções, não é? Aquilo até pode não resultar sempre, mas se resultar daquela vez e resultar à séria, aqui a questão é... Eu acho que aí, desculpa interromper-te, mas às vezes o Gonçalo comenta isto, é um survivorship bias, tipo, e a quantidade de malta que ficou pelo caminho com as Doge e com o Artu e com... não sei, agora só estou a falar de criptos, mas posso falar de outras empresas quaisquer, que se dá muito
mas se não dá, perdeste tudo, ok, eu entendo, obviamente, vamos pôr 1%, 2%, 3%, Não, 5%, se perder claro, 5% do teu aqui portfólio, ok, não é? Há uma história que o Buffett costuma contar que eu acho que pode servir de analogia ao que se está a passar, ou não, mas eu acho que serve, que é quando, por exemplo, haver 10 mil pessoas que entram num concurso de acertar cara ou coroa. E depois, como é ali é 50-50, metade sai por fora. Depois só temos 5 mil pessoas. Fazes isto vezes suficientes e vais ter uma pessoa que acertou sempre que foi cara, coroa, cara, coroa, 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 coroa. Pá, e é muito provável que essa pessoa vá escrever um livro a explicar como foi fácil ter acertado aquilo tudo e que estava, tinha em si o saber se ia cá ou coroa. E portanto, eu acho que pode ser, não estou a dizer que seja, mas pode ser a conjunção do fator chance, de random, juntar com o survivorship bias de... Aqui a questão é sempre se é realmente sorte ou se realmente ele sabia o que estava a fazer, não era só sorte. E às vezes pode acontecer. Diogo, sem dúvida. E às vezes para mim pode ser, não é? Mas há de haver uma pessoa que pode ter um insight sobre aquilo que eu não estou a ver, que eu não tenho, não é? E ela tem, e se calhar para mim é uma jogada de sorte, para ela sabia muito mais daquilo e sabia bastante bem o que é que estava a fazer. Sim, sim. O outro paralelismo é o da arte, não é? Acho que até foste tu que falaste, Diogo. Que os melhores colecionadores de sempre não foram aqueles que descobriram Picasso, ou descobriram Monet, ou descobriram Monet, descobriram Monet. Os melhores colecionadores de arte de sempre, inclusive o Gulbenkian, foram aqueles que mais arte compraram. E aconteceu terem comprado Monet, terem comprado Picasso e afins. Alguém comentou isso aqui? Foste tu, Diogo? Eu nunca tinha ouvido isso. Acho que sim. Acho que ando a dormir, eu então. Há agora uma plataforma e tudo que dá para comprar arte. Tipo o RIT, não é? Em vez de comprares um quadro, compras uma parte. Eu ouvi falar disso no dia, fiquei interessado. Okay. Fractional share of Picasso. Muito bom, muito bom. Pode ser algo, pode ser interessante. Mas isto para dizer, obviamente que matematicamente tu só queres fazer um bet sizing, uma aposta, sempre ligada às probabilidades, não é? E portanto tens de estar sempre a jogar com as probabilidades daquilo acontecer. Mas portanto não faz sentido para mim arriscar tudo numa coisa que é 99% de hipóteses. Aliás, arriscar tudo nunca faz sentido, mesmo que seja 99% de hipóteses. Porque há de haver uma vez na tua vida que vais falhar e vais perder tudo. Mas não me faz sentido para mim apostar, fazer uma grande aposta em algo que a probabilidade é alta de ir à falência, mas que se ganhar, ganho 50 vezes. Né? Isso não me faz sentido. As probabilidades têm que estar sempre do nosso lado. Mas essas probabilidades, não é? É que são abstratas, não é? Porque a verdade é que ninguém sabe qual é que é a probabilidade exata do investimento ter sucesso ou não. Nós estamos todos a tentar calcular. Não precisas saber a probabilidade exata, precisas ter uma boa percepção do range de probabilidades, não precisas de saber ao centímetro ou ao milímetro. Não, tu não precisas saber, mas eu para mim, eu posso dizer que aquilo tem um grau de probabilidade de acontecer e outra pessoa que sabe muito mais daquilo dizer, não, isto é muito mais provável e portanto aloca muito mais capital para lá. E ele até pode estar certo. Não é? Tu tens aí, é um dos temas desta. Eu tenho aqui um Word à minha frente com várias ramificações para onde esta conversa se dá, ou esta dimensão do investimento, e uma delas é o position sizing, e uns tipos que eu acho que é do Ensemble Capital, que acho que já falámos aqui várias vezes de artigos sobre eles. Eles dividem o position sizing em 3 partes. Potencial de retorno é uma, a convicção que têm e a fase da análise. Começam sempre com uma starter position, e há pessoas que dizem, não, uma starter position quer dizer que tu ainda não tens convicção, portanto não devias comprar a ação. Ok, cada um sabe o que faz. Depois tem uma research position, ou seja, à medida que vão estudando mais, vão aumentando, e depois uma core position, já passado uns tempos. A isto acresce outro gabinete, outro fundo,
que o que fazem é criar um método que para eles funciona, e é aí onde eu quero chegar. Eu quero chegar a um método que funcione para mim. Foi que eles têm um limite de posição de 9% de peso em cada ação, ok? E depois há o risk, o compliance officer dentro do coisa que não os deixa alocar mais de 9% e tal. E portanto, se, aliás, 6%, e se, ao fim de 6 meses, que é quando eventualmente pode ter acontecido alguma coisa ou assim, eles têm mais 1%, e ao fim de um tempo têm mais 1%, porque assim, a melhor maneira, eles estavam a falar do Bill Miller, e tu é que gostas muito do Bill Miller, não é, Diogo? O Bill Miller tramou-se a investir na Kodak aqui há uns anos atrás, e foi atrás dela e começou ela a descer, e o gajo a carregar e a carregar e a carregar, e perdeu uma porrada de dinheiro. E os gajos dizem que opa, o tempo é a melhor forma, deixar passar o termo, é a melhor forma de saber se estás certo ou se estás errado. Por daí que eles se forcem, são obrigados a construir no máximo 6% e depois crescer baseados em tempo, em espaços de tempo pré-determinados. Achei interessante. Deixem-me ler-vos aqui uma coisa que eu acabei de pôr no Google Tradutor. Bill Miller, eu admiro muito o Bill Miller pela a capacidade que ele teve, e não há muita gente que consiga ter feito o que ele na crise de 2008, não é? 2009. Os fundos dele, ou o fundo, chegou a perder, acho que eu agora vou mandar um número que eu não estou a saber de cor, mas 80%. Okay, ele teve um drawdown de 80% no fundo dele. E teve um regresso espetacular que muito pouca gente alguma vez teria. E hoje em dia continua aí, não é? E eu não sei se há muita gente que depois de ter tido quedas de 80% continua no negócio, não é? de gerir capital. Mas conseguiu porque foi buscar mais ou conseguiu porque Não, perdeu, conseguiu mudar? Acho que o fundo é o mesmo. Quer dizer, pode ter havido novas entradas depois de capital, mas se tu fores a ver os retornos, inclusive é com esse drawdown, ele tem retornos positivos. Tem que ir ver porque tu já me falaste deste senhor. O Gonçalo está ali com uma cara cética. Não. Enquanto estavam a falar, estava aqui a ver o portfólio da Assembla Capital. E achei curioso aqui os top holdings, era só. Quais são? Em primeiro lugar, Home Depot com 9%, depois Netflix com 8%, Mastercard com 8%, Google, Mas com 7%. Quem é que estás a falar? Assemble Capital, de onde eu tirei este artigo. Os gajos têm artigos muito bons. Sim. E tem Netflix há anos, pá. Devem-lhes ter dado bem dinheiro. Sim. Estás a ver, é outra. E a cara feia que eu estava a fazer é porque tenho aqui uma posição que estava, ou uma empresa que estava a analisar com o tempo, chama-se First Bank Republic. Também o Assemble Capital é um grande acionista e foi o top sell deles, mas também depois fui ver o preço da ação, já subiu 70% desde que eu pus no meu pipeline. Acontece. Desculpa, estava com pensamentos à parte. Mas o position sizing, o portfólio, a construção de portfólio quer dizer, é outra das principais coisas que nos aflige sempre, não é? Como investidores. Eu ainda não me tinha afligido assim tanto e agora sim começa a afligir. Vou-te ler aquilo que estava para assim ainda temos mais tempo. Isto está traduzido do inglês para brasileiro, mas quando o mercado está forte, está em altas, é fácil cair numa falsa sensação de confiança sobre sobre o nosso processo de investimento, porque estamos constantemente a receber reforço positivo, feedback positivo, e por isso as ações está a subir e tem sido o que me tem acontecido, porque simplesmente, e lá está, o ano passado há quem diga, e com toda a razão, que o ano passado especialmente fez muita gente parecer muito mais inteligente ou melhor investidor do que realmente é, porque tem sido fácil ganhar dinheiro nos últimos tempos. E depois a segunda parte desse parágrafo é o que realmente importa é que o teu processo de investimento possa sobreviver a períodos de reforço positivo e negativo, de feedback negativo e positivo e negativo, e se realmente ter bons retornos a longo prazo. Portanto, eu nunca estive num bear market, eu nunca passei por uma situação em que os preços continuam a ir abaixo e abaixo e abaixo, e muita gente não passou por isso. E uma coisa são crashes e outra coisa é persistentemente, mês após mês e ano após ano, a ver um peso negativo em toda a gente.
ultimamente, nos últimos anos, o peso é todo positivo, é tudo alto astral, vamos para a frente, é isto e é aquilo. E eu nunca passei por uma coisa que não isto, portanto, vou bem a tempo ou quero me preparar para me proteger de mim próprio, para me proteger da perda de capital. Uma das coisas de diversificação, e depois é outro tema que é de falar mais sobre a diversificação, é a diversificação de, obviamente, parece lógico, mas um gajo tem que pensar nisso, de ativos não correlacionados, não é? Se tivermos de 100 empresas todas de, sei lá, eu de automóveis, estamos tramados, não é? Ou podemos estar tramados, portanto, aí está. Isso vai tocar muito no meu tema, não é? Vamos a isso, vamos já passar para o teu tema, grande Diogo. Que é, e tu tens toda a razão em certa medida, que é, se nós quisermos diversificar, não é só diversificar em termos de número de empresas. Tu nem chegaste a falar da questão do fulcral do teu artigo, que era o número de empresas em portfólio, a correlação com o índice, né? Muito rapidamente, os estudos dizem que entre 20 a 25 empresas, e não é bem risco, neste caso é volatilidade, porque a teoria iguala o risco a volatilidade, mas com 20 a 25 empresas tu diminuis drasticamente ou tens a mesma volatilidade ou quase a mesma volatilidade do que se investires no índice todo, nas 500 do S&P, por exemplo. Portanto, a ideia desse artigo é que a partir daí não faz muito sentido diversificar, né? Mais, porque já tens a volatilidade do índice e é mais difícil tu saberes profundamente 50 empresas do que saberes 25. Mas a outra questão que estavas a tocar da diversidade não é só o número de empresas que eu tenho no portfólio, é também setores. Se eu tiver 50 empresas no portfólio, mas forem as 50 empresas petrolíferas dos Estados Unidos, né? Quando há um problema qualquer do petróleo americano, não é? Como houve o ano passado, não é? Por causa do Covid, todo o teu portfólio cai por aí abaixo. Portanto, a correlação entre as tuas empresas é máxima. E, portanto, tu, na verdade, não estás bem diversificado. Há aquela história das seguradoras que tem a ver com isto, com diversificação, que é uma seguradora que faz seguros a casas, uma seguradora na Califórnia. E ela faz seguros de casas, mas só faz seguros de casas na Califórnia. Não é? E, portanto, no dia em que houver um terremoto na Califórnia, a seguradora não consegue segurar nada, não é? Porque não está diversificada e tem o risco todo no mesmo sítio. E portanto é preciso, para limitar o risco, é preciso diversificar entre indústrias. Mas isto entra no segundo ponto, que é, para um investidor ativo, não é? Uma das nossas principais competências deve ser sermos capazes de só investir ou só tomar decisões dentro do nosso círculo de competências. Se estiver fora do nosso círculo de competências, idealmente, não é? Nós não temos capacidade para avaliar aquele investimento e, portanto, mais vale estar quieto, porque senão podemos ter sorte, podemos ter azar, não é? Mas vamos correr erros, vamos cometer erros. Mas se é tão importante assim nós estarmos dentro do nosso círculo de competências, torna-se muito mais difícil, não é? Diversificar entre várias indústrias. Portanto, a não ser que tu estejas o tempo todo a saltitar e a estudar todas as indústrias, que eu acho que faz sentido tu estudares um pouco de tudo e aprendes um pouco de tudo, mas tu nunca vais dominar, nunca vais ter todas as indústrias no teu círculo de competências. O teu círculo de competências apura-se quando tu tens focos numa determinada área, estudas profundamente aquela área e perdes todo o tempo possível. Eu há principalmente empresas que, depois de ter no portfólio, uma pessoa acaba por estudá-las de outra maneira depois de já ter comprado do que antes. Eu às vezes passo dias e dias, horas e horas, continuamente a estudar e sinto que continuo a aprender coisas sobre a empresa. E, portanto, ocupa muito tempo para desenvolver um círculo de competências numa determinada área. E poderia argumentar também que o círculo de competência, ou essa competência é, digamos assim, inversamente correlacionada com o desconto. Não é? Quanto maior achares que for o desconto, ou mais barata que está a ação, menos confiança precisas ter num negócio subjacente. Se compras algo com um PER de 1, não é? E se paga tudo em dividendos, precisas mesmo perceber como é que fazem um negócio?
Quais são a intrinsequidade do negócio? Concordo absolutamente contigo, mas convém saberes um bocadinho só para saber que aquele perde um é mesmo perde um. Pelo menos os próximos 12 meses, né? Sim. Ou então, como estávamos a falar há pouco do Michael Mitchell, vais comprar algo que tem cash por 60% do cash está lá e tens a noção que a gestão é capaz de investir aquele dinheiro de uma forma razoável. O quão precisas, qual é a competência que precisas aqui neste caso? Uhum. Pronto, só pondo esse... The price begs the question. O preço manda no nível de análise, na profundidade de análise de que tens que ter. O Warren Buffett, quando perguntado qual é a due diligence que ele faz para nas suas aquisições, e due diligence é basicamente ir às fábricas e verificar os estoques e afins e aquele trabalho todo burocrático ou não, ou real e de verificação. E o Buffett diz, a minha due diligence é o preço. Aí podemos discordar dele, porque não é só o preço, obviamente. O gajo conhece toda a gente, liga toda a gente antes. Hoje em dia, se calhar, ele. Primeiro já conhece as empresas todas, né? E já conhece toda a gente. E se calhar hoje em dia não faz tanto, mas antigamente ele ia a todo lado e ia a todas as fábricas e falar com toda a gente e saber tudo e mais alguma coisa. Já viram o conhecimento que ele deve ter só pelas conversas telefónicas e os relatórios mensais que lhe chegam de todas as suas empresas e as conversas que tem só com os managers das suas empresas? O gajo sabe uma quantidade de coisas enorme. Ler é uma coisa, estar à conversa com outra pessoa, eu acho que se aprende muito mais rápido. O gajo sabe uma quantidade enorme de coisas só à pala de outros lhes virem dizer: olha, estamos a ver inflação, olha isto, olha aquilo. Ele diz isto, mas depois uma das empresas core da Berkshire, que é a Geico, ele descobriu a Geico, investiu na Geico, porque foi à porta da empresa bater e ter uma conversa com eles, né? Foi fazer research de mercado, não foi olhar para o preço. Portanto, mas sim, mas obviamente o preço conta, né? Sim, ele tende a ter estas frases para se tornarem icónicas e exagera um bocadinho. Mas o preço é a parte fundamental do conforto que te traz a investir num negócio. E é este o ponto. Curiosamente, em falar com as operações e com as diversas empresas, ele diz que fala, por exemplo, quase todos os dias com o Agid, né? Que o Agid gosta muito de falar com ele, mas raramente fala com o CEO da Coca-Cola. O Agit é? O Agid é o responsável da Berkshire pela parte dos seguros, entre os quais a Geico e afins. Temos 7 minutos só para alertar o Diogo. Sim, mas pronto, portanto esta questão é complexa de gerir e eu acho que nós não devemos tentar diversificar por diversificar, porque se nós não temos, se achamos que não temos conhecimento em determinadas indústrias, é preciso muita cautela e mesmo ou se não encontrar as empresas. Ou se não encontrar, exatamente. Porque mesmo parecendo barato, obviamente que há um preço para tudo, não é? Mas mesmo parecendo barato, eu tenho alguma dificuldade se é uma indústria que eu não percebo tão bem, em eu assumir que está barato. Simplesmente porque posso perfeitamente ser eu que que não domina a indústria, não domina a área e que aos meus olhos parece barato, mas que eu acho não que consigo, não estou a ver aquilo tudo. É assim mesmo. E não é fácil, e acho que numa parte inicial faz mais sentido. É complexo. Eu acho que por um lado faz mais sentido diversificar quando estás muito no início e a começar a estudar, não é? Porque lá está, não dominas nenhuma área e portanto pode fazer algum sentido a diversificação. Por outro lado, essa diversificação também incorre em bastante risco. Eu acho que não devemos, pelo menos a minha perspectiva atual é a seguinte: não devemos decidir qual é o número de ações que queremos ou de empresas que queremos, mas fazer uma cena bottoms-up, ok? Qual é o máximo que eu quero ter em cada uma ação, ok? Ou com que eu me sinto confortável, ou que a estatística diz que reduz o risco, ou assim. E depois quantas é que consegues entender e quantas é que consegues encontrar a certa altura. E daí sim a coisa acontece muito mais do que o número de ações que tem. Pelo menos. Eu acrescentava um terceiro ponto, que seria também
apesar de conheceres o negócio, há negócios intrinsecamente mais arriscados por serem, ou por terem alavancagem operacional, ou por ter alavancagem financeira. Uma coisa, tudo o resto igual, uma coisa é ter 5% do teu portfólio numa empresa net cash, ou ter a mesma empresa com 5 vezes EBITDA. 5 vezes EBITDA, 5 vezes também. dívida EBITDA, yeah. Sim, mas isso também, mas até aí também implica tu perceberes a indústria, porque há indústrias em que teres mais dívida não é tão problemático do que em outras, né? Claro. Se calhar se for uma empresa energética, eu não me importo que ela tenha muita dívida porque e não deixa de ser menos segura por isso, né? Porque aquele cash flow é quase garantido. Portanto, até aí é preciso perceber das nuances da indústria. E depois há outra questão aqui que é, eu sinto-me, mas isso já é uma coisa pessoal, que eu sinto-me mais confortável num bull market, não é? em diversificar do que num bear market. Porque numa altura em que as coisas estão todas a cair, para mim é mais fácil aguentar o meu portfólio se eu estiver mais concentrado e se eu conhecer Como é que muito bem sabes? aquelas Nunca empresas. passaste por um bear market, Diogo? É verdade, Achas? Achas tu? Imagino-me, não é? Que aguenta, mas passei pelo março de 2020, Sim. eu estava lá. Já é uma cicatriz. Imagino-me aguentar muito melhor, estando mais concentrado em empresas que eu compreendo profundamente. Num bear market, se aconteceu um bear Exatamente. market, se aconteceu um crash, ok. E numa altura de bull market tenho muito mais facilidade em estar diversificado. O Warren uma vez diz uma coisa que não é relacionado com isto, mas quer dizer, na verdade está relacionado, que é há muito maior turnover num bull market do que num bear market. E é uma coisa que podemos ver. Eu acho giríssimo esse. É um conceito psicológico, né? Porque num bull market as pessoas estão muito mais preparadas para. As coisas estão a subir, fizeram aqueles 40% ou 50%, querem encaixar aquele dinheiro e trocar para outro. Né? E num bear market, como há loss aversion, né? As pessoas aguentam ali as perdas até não haver mais. Sim. Por outro lado, podes argumentar que num bull market há um preço que satisfaz mais vendedores e compradores do que num bear market. É verdade, mas tu normalmente quando vendes num bull market, tu vendes para comprar outra coisa e essa outra coisa provavelmente também está mais cara do que o que estava, né? Porque o mercado todo subiu, não é? A não ser que tenhas muita sorte, não é? Andes ali Mas isso não se vê só na bolsa, vê-se também em aquisições de outras empresas privadas e afins, M&A, private equity, vê-se também em compras e vendas de casas, né? Tendes a comprar e vender mais casas quando os preços estão a subir, e, portanto, vê-se em tudo. Eu acho que tem a ver com esse fator psicológico que não é inteiramente racional, mas também tem a ver com o fator racional de haver um preço que satisfaz mais agentes. Sim, mas pronto. E eu acho que isto tem muito a ver. Voltamos àquela história do Nick Sleep, não é? Que os verdadeiros ganhos estão em conhecer profundamente certas empresas, não é? Não tenho a certeza disso. Não, tu tens o Peter Lynch, já falámos dele antes. Não, eu acho não podemos generalizar para toda a gente uma estratégia. Mas continua. Mas eu sou da opinião, eu sou um dos investidores que gosta de conhecer muito bem, portanto, mas contra mim falo. Eu percebo isso. Aliás, não é a única maneira de esfolar o gato, como se costuma dizer. Isto é para mim, exato. Eu cada vez mais. O que é que o Nick Sleep diz? É isso. Os verdadeiros ganhos estão em conhecer profundamente certas empresas, porque só aí é que tu consegues saber como é que deves alocar o capital, não é? Porque é a única maneira. Convém dizer porque ele tinha um portfólio e tem super concentrado 3 ações, não é? Não, mas isso é agora, mas ele nem sempre teve 3, ele tinha mais, mas foi concentrando, sim. À medida que ia estudando as empresas, acabou por ir concentrando e dizer assim, não, estas 3 é que eu... isso foi uma tendência natural. Não? A diversificação permite que faças um trabalho de casa mais superficial, não é? Se tiveres 500 empresas, não precisas saber as empresas ao detalhe, obviamente. O quão mais concentrado nem consegues. Nem consegues, exato. Agora, o grau de convicção que precisas para ter só 3 empresas é brutal. Existe um nível de preparação e de análise e de educação própria a que pouca gente está preparada para fazer. E com isto terminamos o episódio de hoje, meus caros amigos. Foi um prazer enorme e até à próxima.
Um abraço. E estamos de volta para mais 5 minutos, porque isso ficou a saber a pouco. Meninos, o que é que vocês estavam a dizer? Eu acabei de chegar. Saíram os resultados, não foi, Gonçalo? Não, Não, mas não vamos agora começar outro tema, senão temos mais uma hora de conversa. Não, estávamos a falar da questão da convicção e da concentração. E o facto para ter 3 empresas, precisamos ter um grau de convicção fora de série. E claramente claro. Mas por outro lado... Mas depois também tens o revés da medalha, que é não há 500 empresas que sejam Amazones, não é? Tu não vais diversificar em 500 empresas diferentes e ter resultados como se tivesse a Amazon no portfólio. Não há 500 Lynch, houve uma altura que teve 1400. Mas repara, o Nick Sleep, as 3 empresas eram a Amazon, a Costco, mas a terceira era a Berkshire. Bem, a Berkshire, se tu só tivesse um portfólio só de Berkshire, estás teoricamente altamente concentrado, mas na prática não, porque aquilo tem centenas de empresas lá dentro. Sim, isso é aquela história do Charlie Munger, que ele diz, eu só tenho 3 ações, não é? É Berkshire, é a participação no portfólio do Lilu e a Costco, não é? Quer dizer, só aí nos 2 primeiros são 2 que são 500, não é? E o tipo ainda tem montes de real estate. Ele chegou a fazer shoppings e uma quantidade de coisas. Aliás, ele fez a fortuna inicial dele foi em real estate. Há uma altura que quando perguntam ao Warren sobre da diversificação, e ele diz que há oportunidades da vida que tu deves estar pelo menos 50%. Aliás, ele até diz assim, na Cap Cities, que foi um dos investimentos dele, tu podias ter posto 100% do teu portfólio, e aquilo não era arriscado, não é? Tu ias ter bons resultados. E o Charlie Munger ainda diz, houve uma altura que estive mais de 100% do meu portfólio numa coisa só. E ele está a falar de imobiliário, né? Foi onde ele fez a fortuna ao início e foi com dívida, né? Foi com créditos. Pergunta rápida: quantas ações tens no teu portfólio, Diogo? Assim a olho. Eu tenho 12. 10, 12. Eu tenho um portfólio concentrado, portanto, tenho 10 que valem 70% do portfólio, depois mais 10 que valem o resto. E são apostas um bocadinho mais assimétricas. Ok. Eu também ando entre as 10 e as 20, por aí. Mas é muito, para mim. Eu gostava de reduzir, mas não tenho... Eu também ando a tentar. Mas é difícil quando encontras muita coisa boa, não é? Tens encontrado muita coisa boa? Eu gosto de todas, as 20 empresas que tenho um portfólio, acho que não só são negócios bons ou razoáveis, como estão a bom preço, portanto custa-me... claro que há umas que eu tenho maior convicção do que outras, mas por serem empresas... Por exemplo, dando um exemplo um bocadinho mais concreto, tenho estado a pensar vender Jorge Martins para comprar Michele Costas. Tenho maior convicção em termos de valorização e também do ponto de vista da locação da capital na Michele Costas. Por outro lado são negócios tão distintos, não é? Entre papel para tabaco e papéis especiais para chá e afins, a um negócio de retalho, com exposição principalmente ao mercado polaco, que custa vender uma coisa, pagar os impostos sobre essa coisa para comprar algo. Esta convicção... Mesmo que não pagasses impostos, também sentias o mesmo? Provavelmente, porque é uma convicção, mas para eu ter esta indecisão, provavelmente não é forte o suficiente para preferir claramente uma sobre a outra. Por outro lado, tenho esta vontade intrínseca de concentrar um bocadinho mais. Quando isso acontecer, quando tomares uma decisão, lembra-te e vem aqui contar-nos como é que foi esse processo. Sim. Diogo. Uma aprendizagem. É porque depois é um facto que a maior parte dos grandes retornos, mesmo nos nossos portfólios, se tivéssemos 10 ou 15 empresas, a maior parte dos grandes retornos vão de vir de 2 ou 3. O Charlie uma vez disse sobre a Berkshire, e com razão, que se tu retirasses os 5 melhores investimentos da Berkshire, os 5 ou 6, os retornos da Berkshire tinham sido perfeitamente banais. Ainda assim, eu acho que foi ele que também deu o exemplo de um concurso, uma coisa assim, em que pediram aos head of portfólios, os tipos que estão à frente da escolha da alocação de capital em vários fundos ou dentro do mesmo fundo, qualquer coisa assim, para escolherem o top pick. Fizeram um portfólio com o top pick,
ou seja, top pick é aquele que tinha mais convicção e não correu assim tão bem. Portanto, o que o Charlie Munger disse sobre esse exemplo que deste não quer dizer que tenha sido, provavelmente não foi, não tenho a certeza disto, mas aquele em que eles tinham mais convicção. Foi aquele que correu melhor, aqueles que correram melhor foram 2 ou 3. Mas ninguém nos diz que foram aqueles em que eles tinham mais convicção, porque isso eles nunca dizem. Portanto, Sim, eles têm tendência a apostar forte também quando o fazem, né? A quantidade de vezes que o Warren pôs 40% do portfólio, ele pôs 60% na Geico, na altura 40% na American Express, agora 40% não foi 40% que ele pôs, mas ele pôs 20% na Apple também. Ele pôs bastante menos, está agora a 25%. Está a 25%. Mas antigamente ele chegou a pôr 40% do portfólio em várias vezes numa oportunidade. Na Washington Post também pôs uma porcentagem muito grande na altura. Agora, obviamente que tens que ter uma convicção muito forte sobre aquilo. A vontade que vocês dois, me parece a mim, que têm de reduzir é para criar melhores retornos, é porque querem ir para as melhores, isto porque isso não devia ser uma consequência de descobrirem meia dúzia ou o número que vocês se sentirem confortáveis de ações que vocês acham que são excepcionais. Porquê decidir ir encontrar 3 ou 4 ações? Estou eu agora a pôr palavras na vossa boca, os números, e isso não ser uma coisa natural. Eu acho que, pelo menos para mim, há uma tendência de diversificar por diversificar. Ou seja, pelo motivo da segurança. Eu quando começo, eu acho que é um bocado, não digo transversal, mas a maior parte das pessoas tem muito esta de quando chegam a entrar na peso do portfólio ou quando já tens ali muita parte naquelas empresas, tu quase que sentes a necessidade, por motivos de segurança, de diversificar. E eu quero, em parte, contrariar isso. Que é, não quero estar a diversificar só porque isso é mais seguro. Eu estou a ir no sentido contrário, curiosamente. Mas agora eu gostava de ouvir o Gonçalo. Sim. Vou-te responder em 2 partes. A primeira parte é por querer estar mais investido nas minhas melhores ideias para que elas façam um resultado realmente material no retorno. E para mim faz pouco sentido, tendo agora 20 empresas, estar investido na minha 20ª melhor ideia, não é? Tendo aparentemente ideias que esteja mais convicto. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2 tem a ver com a alocação de tempo, e o tempo sendo o recurso mais escasso que uma pessoa tem, tendo um portfólio mais concentrado, também me permite mais tempo para procurar ideias novas, conceitos novos e diversificação e pontos de vista diferentes e estar mais em cima do meu portfólio. Eu acredito piamente que o meu tempo deve ser alocado principalmente ao meu portfólio, porque aquilo que eu não tenho não me pode matar. A única coisa que pode correr contra mim é aquilo que eu estou a investir. Portanto, eu dedico muito tempo ao meu portfólio. Mas se fosse um portfólio com menos empresas, teria um bocadinho mais tempo livre para procurar ainda melhores investimentos. Entendo perfeitamente. E tu estavas a dizer que tendes a ir mais para a diversificação? Não, eu tendo a ir mais para a concentração e emocionalmente, racionalmente, e especialmente nestes últimos tempos em que me começo a debruçar mais sobre este assunto e a ler mais sobre isto, percebo que sou falível e porque eu tenho muita vontade de concentrar muito em 3 ou 4 empresas, mas percebo que sou falível e tenho que me proteger de mim próprio. Eu só conheço crescimento, eu só conheço uma época em que está tudo a subir. E não quer dizer que se eu conhecer muito bem, estas empresas forem muito boas, etc, etc, se descer elas não aguentam, mas eu tenho que admitir para mim próprio, vamos dizer que eu giro dinheiro de outras pessoas, que não giro, mas vamos pensar, ou provavelmente devia ser assim que eu poderia pensar, eu faço erros e a minha convicção pode ser, eu posso não estar a ver, é os unknown unknowns. Há coisas que nós sabemos que não sabemos, mas há coisas que nós não sabemos que não sabemos. Portanto, tenho que me proteger de mim, desta vontade, basicamente. Sim, mas a questão é, se tiveres 10 empresas
descorrelacionadas entre si, não é? Dificilmente tens um evento que destrua tudo. Não é? Tens, se eventualmente, se disseres que cada uma tem 10% de portfólio, é isso que dizes? Sim, se for. Imaginamos que limitas a 10%. Yeah. Portanto, mesmo assim é um portfólio para os níveis atuais bastante concentrado. Eu com 10 estou confortável, estaria confortável, acho eu. Com 3 ou Estás 4 já é estás- mais difícil. Ou Estás 5. mais diversificado do que a maior parte dos empresários. E a verdade é que Tens toda a razão. normalmente eu vejo muito pelo facto de as empresas onde eu invisto, não é? Eu prezo muito a administração e a gestão, cada vez mais tem mais peso na minha avaliação. E eu agora não sei dizer quantas são, a maior parte ou não são, mas tenho muitas em que são os fundadores das empresas, ou a administração tem uma porcentagem muito grande, normalmente lá está, ou porque fundou ou porque foi adquirindo e tem uma porcentagem grande. E normalmente as pessoas que estão lá à frente, aquela participação delas na empresa é a parte mais importante do património delas, quase, né? Portanto, andamos nós aqui, não é, a diversificar, mas depois estas pessoas têm património quase todo investido lá. Isso achas tu? Depois tem outras. É óbvio que imagina, se aquilo falir, provavelmente elas, depende das empresas, mas se calhar continuam a ter elas nunca vão passar mal, não é? Elas se calhar já têm, mas nem que sejam uns milhõezinhos na conta, sim. Mas ia ser exatamente esse o meu pushback, não é? Uma coisa é teres uma empresa de 1 bi e tens 100 milhões, digamos, num ETF, não é? E estás altamente concentrado porque 90% do teu património está nesta empresa de 1 bi. Mas tens os 100 milhões. Tens 100 milhões cada vez, exato. Exatamente. É um conforto um bocadinho diferente. É um facto. Mas pronto, não deixa do teu futuro financeiro estar ali ligado àquela empresa. Ainda assim, se tiveres dinheiro para nunca mais precisares de dinheiro na vida, e agora são duas coisas opostas que eu tenho dentro de mim. Uma é, para chegares a ter muito dinheiro tens de concentrar, para protegeres e conservares o capital, depois podes diversificar. Por outro lado, é que quando já tens muito, ao nível que o Gonçalo estava a dizer, o what the fuck money, que já se perder 100 milhões, que te podes concentrar, porque só 1% provavelmente do teu dinheiro dá para viveres para o resto da vida muito bem, estás a ver? Quando isso acontece, podes fazer as neiras. Quando não tens esse nível do what the fuck money, não podes fazer as neiras. Pelo menos é como eu vejo neste momento. Mas isso também só aconteceu, quer dizer, isto há exceções, porque isto depois tu vais a ver então a lista de mais ricos nos Estados Unidos, e o Warren fala disto muitas vezes, né? Ele é capaz de ser dos poucos que enriqueceu a diversificar, né? Porque vais ver os outros empresários todos, as outras Fortune 500, e é tudo empresários que tinham todos os ovos no mesmo cesto, né? Mas o gajo é um savão, o gajo é um gênio, um freaking gênio. Óbvio que há muitos que falharam, não é? Se tu metes tudo no mesmo cesto, há muitos que falham, mas se fores a ver, as grandes fortunas são feitas com concentração. Mas mais uma vez, survivorship bias. Yeah. É verdade, mas é um facto que são feitas com concentração. Gonçalo, estás a andar? Estava porque estou quase a ficar sem bateria. Já estamos a falar há um bocadinho. Então... É espetacular porque o fundo fica igual. E tu... Sim. Meus senhores, mas temos que chegar ao fim. Andar de barco. Temos que chegar ao fim. Final remarks, considerações finais. Estamos? Podemos converter. De certeza que eu vou trazer este assunto mais vezes, à medida que for aprendendo mais e tiver coisas interessantes para falar. Portanto, até à próxima. Grande abraço.